O que faz um vilão ser perfeito? Para alguns, é a capacidade de despertar o nosso ódio mais profundo a cada segundo na tela. Para outros, é um carisma tão absurdo que a gente se pega torcendo para ele, mesmo sabendo que ele está totalmente errado. Hoje, vou falar dos 10 vilões mais amados e odiados dos animes. Para iniciar o vídeo, poucos personagens conseguem traumatizar uma comunidade inteira com tão pouco tempo de tela. Mas Shou Tucker conseguiu isso em Fullmetal Alchemist. Ele parecia apenas um alquimista estranho e obcecado pelo trabalho, até revelar um dos momentos mais perturbadores da história dos animes. A fusão da própria filha com o cachorro virou um dos maiores traumas da cultura. O pior é que Tucker não era um vilão gigantesco querendo destruir o mundo. Ele era só um ser humano egoísta, disposto a sacrificar tudo por reconhecimento. E talvez seja exatamente isso que fez ele ser tão odiado. Meruem começa como a maior ameaça à humanidade, um monstro sem coração, mas a genialidade do roteiro fez com que, através de um jogo de tabuleiro e da convivência com Komugi, ele se tornasse mais humano que os próprios humanos. E é exatamente aí que nasce um dos melhores desenvolvimentos de personagens da história. O público ama Meruem porque ele representa algo raro, um vilão que evolui emocionalmente de maneira genuína. O final dele é triste, humano e impossível de esquecer. Mahito é aquele vilão que te dá um nó no estômago. Ele não tem um passado triste para justificar suas ações. Mahito é o tipo de vilão criado especificamente para irritar o público. Em Jujutsu Kaisen, ele representa o pior lado da crueldade. Ele mata, manipula e brinca com a dor das pessoas como se tudo fosse diversão. E o anime faz questão de mostrar isso da forma mais cruel possível. O conflito entre Mahito e Yuji funciona tão bem justamente porque Mahito parece sentir prazer em destruir emocionalmente os outros. Toda vez que ele aparece, você sabe que algo ruim vai acontecer. Poucos vilões tiveram uma revelação tão impactante quanto Aizen. Durante boa parte de Bleach, ele parecia apenas um capitão tranquilo, até mostrar que estava manipulando praticamente tudo. Aizen virou amado porque ele transmite controle absoluto. Toda a cena dele parece planejada. Toda fala parece uma ameaça silenciosa. E claro, existe também aquela mística de personagem frio e impossível de derrotar que os fãs adoram. Muzan tem um visual imponente, mas a alma de um covarde. Ele trata os próprios subordinados como lixo reciclável. Ele é odiado porque não há nada respeitável nele. Ele é apenas a personificação do egoísmo e do medo da morte. Bem, é amado porque ele vai muito além de simplesmente ser um cara mau. Em Naruto Shippuden, ele apresenta uma visão de mundo baseada na dor, guerra e sofrimento. O famoso discurso sobre o ciclo do ódio virou um dos momentos mais marcantes da história dos animes. Bem, funciona porque ele não parece completamente errado. O público entende como ele chegou àquele ponto, e isso torna o personagem ainda mais interessante. Diferente de vilões explosivos, Danzo é odiado pela manipulação política. Em Naruto Shippuden, ele representa o lado podre da vida da Fuller. Boa parte das tragédias envolvendo Itachi, Sasuke e o clã Uchiha tem ligação direta com as ações dele. Danzo sempre diz agir pelo bem da vila, mas suas decisões destruíram incontáveis vidas. O público odeia Danzo porque ele parece real demais. Ele não é um monstro sobrenatural, ele é um político manipulador que acredita que os fins justificam os meios. Askeladd é a prova de que um vilão não precisa ser um monstro. Ele destrói vidas por dinheiro e ambições, mas faz isso com uma genialidade tática tão absurda que é impossível tirar os olhos da tela. Ele não é apenas o antagonista, ele se torna o mentor involuntário do protagonista e carrega a primeira temporada de Vinland Saga nas costas. Um vilão incrivelmente humano e inesquecível. Se existe um personagem que divide a internet entre melhor vilão já criado e eu nunca vou perdoar esse cara, esse personagem é o Grift. No início de Berserk, ele parece um líder perfeito, inteligente, inspirador e extremamente carismático. Só que tudo muda no Eclipse. A traição contra o bando do Falcão transformou o Grift em um dos personagens mais odiados da ficção. O mais interessante é que o ódio contra ele existe porque a história fez os fãs gostarem dele primeiro. A queda moral de Grift é tão brutal que até hoje muita gente não consegue ouvir o nome dele sem sentir raiva. Não sei se dá de colocar ele como vilão, mas eu o colocaria mais como um anti-herói. Lelouch é um daqueles personagens que vivem na linha entre herói
e vilão. Em Code Geass, ele começa sua revolução querendo destruir um império corrupto, mas aos poucos, suas ações ficam cada vez mais extremas. O público ama Lelouch porque ele é extremamente inteligente, estratégico e carismático. Cada plano parece impossível, mas ele sempre encontra uma forma de virar o jogo. E claro, no final de Code Geass, ajuda a transformar Lelouch em um dos personagens mais respeitados dos animes. No final das contas, um bom anime precisa de um grande antagonista, seja para fazer a nossa fúria passar da conta ou por admiração. Mas e para você? Qual desses vilões é o seu favorito e qual você não consegue nem ver pintado de ouro? Faltou alguém nessa lista? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como esse. Vejo vocês em uma próxima. Até lá. Tchau.